Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando neste domingo a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Festa que está assim prevista pela liturgia no primeiro domingo depois da festa da Epifania. Esse domingo também seria o primeiro domingo depois da Epifania. Porém, a liturgia, ela nos coloca nas rubricas de que se houver um domingo, o primeiro domingo após a festa da Epifania, nesse domingo se celebra a festa da Sagrada Família. Até mesmo os evangelhos da missa da Sagrada Família e da missa do primeiro domingo depois da Epifania é o mesmo evangelho. Esta passagem, então, da perda do encontro do menino Jesus no templo. E esta festa é um motivo de grande alegria para a igreja, porque é a festa da família de Nosso Senhor, a Sagrada Família, e que nos traz então todos os valores, todos os princípios, todo o alcance da realidade da família tradicional, instituída por Deus e constituída por Nosso Senhor no sacramento do matrimônio. Primeira coisa a considerar é que Nosso Senhor, sendo Deus, Ele é gerado da substância do Pai desde toda a eternidade. Ele tem a mesma substância, a mesma natureza do Pai, de modo que Ele procede do Pai desde toda a eternidade. Portanto, a sua geração, ela existe desde toda a eternidade e para toda a eternidade, antes de existirem todas as coisas. Ele é Deus. Uma vez que se encarnou, uma vez que se fez homem, Ele se submeteu a tudo que diz respeito às condições da natureza humana. Como diz a carta aos Hebreus, Ele assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. Portanto, Ele veio nascendo de uma mulher, sendo concebido no seio de uma mulher, no ventre de uma mulher, que é Nossa Senhora, a Imaculada, preservado do pecado original, em vista dos méritos do mesmo Cristo, de modo que Ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora, pela ação do Espírito Santo, de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural, a própria ação do Espírito Santo. Ele não foi gerado pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, foi gerado pela ação do Espírito Santo. Mas foi gerado segundo a carne, da substância de Nossa Senhora, pela ação do Espírito Santo. Foi gerado, de modo que esta sua concepção se dá então de uma maneira miraculosa, mas é uma concepção, onde ali é concebida uma criança no ventre de Nossa Senhora, e esta criança então chega ao seu dia, ou chega ao dia do seu nascimento, no Natal. Portanto, Ele nasceu de uma mulher. Porém, esse nascimento também é miraculoso, visto o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Nascendo Nosso Senhor de parto natural e mantendo a sua virgindade, este parto é miraculoso, pois ele não altera a virgindade de Nossa Senhora. Mantém a sua virgindade de maneira miraculosa, o que é incompreensível para a razão humana, ou para a perspectiva puramente humana. O seu nascimento também acontece da mesma forma que a sua geração, de uma maneira miraculosa, porém,
Ele nasceu de uma mulher. E ele veio ao mundo desta maneira, como qualquer pessoa vem, como uma criança, nascendo de uma mulher. Nascendo da bendita entre as mulheres, que é Nossa Senhora. Mas ele quis nascer. Ele quis ser gerado e ele quis nascer. E assim assumir tudo a condição humana, menos o pecado. Em consequência disso, ele quis ter uma família. E aqui, então, entramos no grande mistério da festa de hoje, na festa da Sagrada Família. Ele quis ter uma família. Ele quis ter uma mãe e quis ter um pai. Sua mãe, Nossa Senhora, é mãe por natureza, segundo a carne. Seu pai é pai na ordem da graça, como pai adotivo. São José é pai adotivo do Senhor. E aqui então se constitui a Sagrada Família. São José, esposo castíssimo de Nossa Senhora, e Nossa Senhora, esposa amantíssima e castíssima de São José. De modo que então a Sagrada Família é o lugar, o lar, onde Nosso Senhor nasceu, ali foi criado, recebeu cuidados, como uma criança deve receber, ali foi educado por Nossa Senhora, e o Evangelho de hoje nos mostra que Nossa Senhora ali chamava a atenção, quando na passagem da perda do menino Jesus no templo, em que São José e Nossa Senhora voltam, no meio da viagem, se dando conta que Nosso Senhor não estava com eles na comitiva, eles voltam a Jerusalém e o encontram no templo. E ali Nossa Senhora chama a atenção dele. Não vê que teu pai e eu estávamos preocupados contigo? Nosso Senhor então lhes diz: não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Então, o Evangelho nos dá que Nosso Senhor voltou com eles para Nazaré, e lhes era obediente, lhes era submisso. Nosso Senhor quis obedecer aos seus pais, quis ser educados por eles, se dispôs até a ser chamado a atenção por seus pais. Tal é a autoridade do pai e da mãe que Nosso Senhor respeitou. Ele quis ter um pai e uma mãe, e respeitou a autoridade de seu pai e de sua mãe como algo sagrado. Ele quis ser educado por seus pais, Nossa Senhora e São José. A importância e a sacralidade irrenunciável da educação católica. Com Nossa Senhora, ele aprendeu a rezar, ele aprendeu a escrever. Com seu pai, São José, aprendeu o ofício da sua carpintaria, porque a tradição nos diz que São José tinha como ofício o trabalho de carpinteiro. De forma que este hiato entre o nascimento de Nosso Senhor até a sua vida pública, esses 30 anos da vida escondida e oculta da Sagrada Família em Nazaré, não temos dados nenhum. Porque para a Igreja, a grandiosidade da vivência das virtudes domésticas por parte de Nossa Senhora e de São José, o exemplo de virtudes da Sagrada Família é tão óbvio, é tão notório, que não temos nenhum registro sobre essas épocas. Apenas alguns vestígios que os livros apócrifos nos deixaram, algumas pequenas tradições que foram escritas, mas que não são
textos bíblicos, são tradições secundárias, que nos dão então um pouco alguma noção da vida oculta da Sagrada Família de Nazaré naqueles 30 anos. Nosso Senhor então assim nos mostra a importância da família. A família, ela é do querer de Deus. Porque lemos lá no livro do Gênesis que Deus, ao criar o ser humano, criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Nos diz o livro do Gênesis. E deu ao homem e à mulher se unirem e multiplicarem-se. Uni-vos e multiplicai-vos. Para a constituição da família, o homem, a mulher e a prole. O homem, a mulher e os filhos. E assim, a família, ela é do querer de Deus, e ela está permeada pela lei natural. Deus imprimiu a sua vontade nas leis da natureza humana, de modo que o homem, o ser humano, ele é gerado homem e mulher, para que depois, se unindo, gerem filhos, e assim constituam, pela lei natural, a família. Pela lei natural. Porém, Nosso Senhor não ficou contente com isso, e instituiu o sacramento do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separa. Instituiu o sacramento do matrimônio, elevando a natureza da família, segundo as leis naturais, à ordem sobrenatural do sacramento do matrimônio. Dando à família tradicional, homem, mulher e filhos, a dignidade celeste, como ensina Santo Agostinho na sua obra Cidade de Deus. O homem e a mulher povoam a terra e o céu, porque os filhos que eles colocam na terra são candidatos à vida eterna, são candidatos a concidadãos do céu. Então o homem e a mulher geram cidadãos na terra e concidadãos no céu. Ou seja, a família tem um destino de eternidade. E também Santo Agostinho diz na mesma obra que um dia nós veremos os nossos familiares no céu. Aqueles que morreram em estado de graça se salvaram, nós nos encontraremos com nossos familiares no céu e viveremos com eles lá eternamente, glorificando a Deus, junto aos santos, junto aos anjos. A família tem um destino de eternidade. Ela não cumpre somente o dever pela lei natural de procriar e de educar nos bons costumes para criar bons cidadãos, mas a família tem um destino muito mais elevado na ordem sobrenatural, que é povoar além da terra, povoar o céu. Povoar o céu. A família tem esse destino eterno, grandioso, profundíssimo, que ultrapassa as perspectivas humanas, porque está presente nos desígnios divinos. A família, ela é do querer de Deus. Ela nasceu do coração de Deus. Por isso a família de Nosso Senhor, a Sagrada Família, é sagrada. E ela é exemplo de toda a virtude doméstica para todas as famílias. Isso então, caríssimos irmãos, tem para nós consequências. Tem muitas consequências, não dá para abordarmos tudo aqui hoje, mas devemos nos lembrar de que dos deveres inerentes à vida da família.
os deveres dos pais para com os filhos e os deveres dos filhos para com seus pais. Os pais têm o dever de educar os seus filhos na fé católica, dando-lhes então a formação religiosa em primeiro lugar, o catecismo. O catecismo não é a cargo dos catequistas. A responsabilidade de ensinar o catecismo é dos pais. É dos pais. Sempre foi assim na igreja. De modo que o catecismo paroquial apareceu já na modernidade. E o Papa São Pio X ele incentivou o catecismo paroquial, constituindo catequistas que ensinassem o catecismo para as crianças, devido à decadência da sociedade católica, em que as famílias já não eram tão católicas, devido a toda a revolução. Então a paróquia deveria de suprir a catequese que os pais, então, não transmitiam aos seus filhos em casa. Porém, até então, na igreja, a prática era os pais ensinarem o catecismo, e a criança, chegando então à idade da razão, ela era apresentada ao pároco, mais ou menos 7 anos, 8 anos, 7, 8 anos, já tendo a idade da razão. E até o direito canônico coloca isso. 7 anos, a partir de 7 anos já a criança já passa a ter o uso da razão. Ela já pode ser alfabetizada. E discernir o corpo do Senhor. Compreender a diferença entre o corpo de Cristo e o pão normal, e o pão profano. Se ela já consegue fazer essa distinção do corpo de Cristo de um pão da padaria, se ela distingue isso, ela já está pronta para receber a primeira comunhão após receber o catecismo em casa com seus pais. Sempre foi assim. Então os pais apresentavam para o pároco, e o pároco então fazia uma provinha com a criança, às vezes uma prova oral ou uma prova escrita. A criança passava, geralmente essas crianças, 6 anos, já 6 anos, já tinham o catecismo na ponta da língua. Já tinham o catecismo na ponta da língua. E passavam na prova muitas vezes com nota máxima, que é a provinha que o pároco aplicava. Então, o pároco, hoje na missa da paroquial, a criança se ajoelhava lá e recebia a primeira comunhão. Não tinha aquela festa. Aquele dia era o dia da primeira comunhão da criança. Com a decadência da família católica, já no início do século XX, que o Pio X já enxergava isso. São Pio X teve então a delicadeza, a grandiosidade de então instituir a primeira comunhão, que é quando a criança, depois de um tempo de catecismo paroquial, ela então tem aquele domingo, festa de Cristo Rei, o último domingo de outubro, em que ela então recebe então a primeira comunhão vestida de branco, que é a veste batismal, recordando seu batismo, com a velhinha acesa, então renova as promessas batismais, então fazia o dia da sua primeira comunhão. O Papa São Pio X, devemos isto a ele, o dia da primeira comunhão, o Papa São Pio X. Que coisa maravilhosa. O dia da primeira comunhão numa paróquia é um dia de festa. A paróquia parava para a primeira comunhão das crianças. E um dia de festa em casa também depois. Um dia de festa. Um domingo de festa. Da festa de Cristo Rei. Para que Cristo Rei reine no coração das crianças. Maravilhoso, São Pio X. Então todo esse cuidado da igreja. Para lembrar aos pais de que o dever de educar os filhos e dar-lhes a educação católica é um dever gravíssimo dos pais.
E junto a isso, dar-lhes a educação humana, educação social, a educação artística, a educação física, a educação intelectual, que é a escola. A educação em todos os seus níveis, em todas as suas instâncias, né? Em todos os seus aspectos. É responsabilidade dos pais. Como os pais não podem dar aos filhos a educação, por exemplo, intelectual, a educação física, então delega a escola. Na escola, então, tem as matérias nas diversas áreas de conhecimento, e para que os filhos, então, recebam a educação artística também, por exemplo, educação musical, etc. A educação integral. Os pais delegam a escola para que a escola, então, possa suprir aquilo que os pais não podem oferecer, porque não são obrigados a dominar todas as ciências, todas as matérias. Claro que eles delegam a escola. Por isso existe, sempre existiu, a reunião de pais e mestres, que é o momento, então, que os professores prestam contas aos pais da educação intelectual que os filhos estão recebendo. Então, caríssimos irmãos, é gravíssimo o dever dos pais de educar os seus filhos. E isso deve nos lembrar que mimar os filhos é negligenciar a educação dos filhos. Os pais não devem mimar seus filhos. Porque mimar os filhos não é amor. Mimar os filhos é egoísmo dos pais. Porque criam uma espécie de uma ilusão de afetividade, de sentimentalismo. E sentimentalismo é ilusão. É egoísmo. E para ter aquela sensação de que o filho está se sentindo amado e está feliz, então não é capaz de lhe dizer não, de lhe impor limites, de dar castigo, de chamar a atenção, de lhe dar umas palmadas, em nome de uma educação moderna, modernista, liberal, em que a criança, então, ela é acostumada por seus pais a fazer todas as suas vontades. Porque senão ela vai chorar, ela não vai gostar, ela vai ficar triste, ela vai ficar traumatizada, ela vai criar doenças psicológicas, não pode tomar uma palmadinha, ela não pode ter um castigo, não pode chamar atenção, não pode ouvir não, senão ela vai ter um trauma, ela vai chorar, isso me entristece, fico triste, fico chateado. Então, faz todas as vontades do filho, mima o filho, em nome de, mas eu amo meu filho, eu eduquei ele, nunca precisei dar uma palmada nele, não. Nunca precisei dizer não para o meu filho, eu eduquei de maneira assim, só com amor. Pois é, aí a experiência nos mostra, aí os frutos, né? Que os pais que mimam seus filhos estão criando os seus próprios algozes, estão criando os seus próprios inimigos dentro de casa, estão criando os seus próprios assassinos. Os filhos que matam os pais não são filhos que foram maltratados pelos pais. E conhecemos casos aí que a mídia deixou muito conhecido aí, né? Um caso até proeminente aí, que nós sabemos de uma moça que matou os pais a paulada. Tipo de casos de crianças que foram muito amadas por seus pais, que os pais fizeram toda a vontade, deu do bom e do melhor, nunca lhes disse não. Então ficaram adolescentes, ficaram adultos, e estão acostumados a não ouvir não. Mas chega o momento de ouvir não. Então começam as brigas em casa, a revolta dos filhos contra os pais. E essa geração de gente mimada se revolta com os pais de maneira até a atacar os pais. Mas eu não pedi para nascer. Mas eu tenho direito. Por que agora que não vai dar? Por que não vai ser? Por que não será assim? Sempre foi assim? Por que agora não? Chega na escola, chega no mundo do trabalho, não aceita ouvir não. E nós temos uma geração aí, infelizmente,
entre jovens e adultos, e até pessoas já de meia idade, porque essa questão da negligência da educação dos filhos não vem de agora, sobretudo da década de 60 para cá, é uma coisa gritante, sobretudo depois também da liberalidade sexual. Nós percebemos aí, então, pessoas, um bando de gente folgada, um bando de gente mal educada, mal criada, que só quer que faça as suas próprias vontades, que se sentem o centro do universo. E que então seus pais, seus irmãos, seus filhos têm que fazer suas vontades. E se não fizer a vontade, passa por cima. Passa por cima. Um bando de gente folgada, que é na verdade um bando de gente mal educada, mal criada, porque os seus pais negligenciaram sua educação, mimaram seus filhos. E muitos deles então se metem em maus caminhos, acabam se metendo com drogas, com álcool, com vícios, e se voltam contra os pais, porque os pais não querem alimentar os seus caprichos, alimentar os seus vícios. E ainda mais, com certeza os fiéis aqui devem conhecer pessoas, não é o caso dos fiéis aqui, mas conhecer famílias que no domingo, no final de semana, vão passear, vão para a praia, vão para o shopping, vão para a fazenda, vão para o sítio, vão descansar. E não leva o filho na missa, não leva o filho para se confessar, não leva os filhos para o catecismo, leva os filhos para passear no fim de semana e curtir o fim de semana. Pois bem, esses pais um dia ficam velhos, muitas vezes doentes, acamados, e uma pessoa idosa, uma pessoa doente, acamada, ela dá trabalho. Então o que esses filhos fazem? Coloca o pai e a mãe no asilo. Não, pai, não é asilo, é casa de repouso. Encontraram o nome bonitinho para esconder a realidade triste, cruel e dura do asilo. É asilo. É uma casa para abandonar velhos. É isso. Casa de repouso é isso. É um asilo. Uma casa para abandonar os velhos. Por quê? Porque eles não têm mais a utilidade para o mundo moderno. Então, para aqueles filhos mimados, que todo fim de semana foi criado a não ir para a missa, cumprir o dever para com Deus, depois o dever para com a família, para com os pais, não estão acostumados com o dever, mas são acostumados a curtir a vida, sobretudo no fim de semana, afastados de Deus. Quando os seus pais ficam velhos, doentes, então se torna um empecilho para eles curtirem o fim de semana. Então colocam o pai e a mãe no asilo. E o mais cínico é quando dizem: mas a minha mãe está tão feliz lá naquela casa de repouso, ela tem ar-condicionado, ela tem televisão, ela tem uma cama sofisticada, um colchão especial, que tem recursos de massagem, a minha mãe tem uma banheira só para ela, mas ela tem as amiguinhas dela lá, está feliz da vida. Meu pai está lá com os amiguinhos dele, outros velhinhos também, está feliz da vida, ele assiste lá o futebol dele, ele tem lá as coisas que ele gosta de comer, e ele está feliz da vida. E sabemos que não. Está afastado de sua família, dos seus filhos e dos seus netos, abandonado no asilo, depois de uma vida inteira sacrificada para criar seus filhos, para cuidar de sua família. E estes filhos ingratos, que na verdade são ingratos, porque não querem cuidar dos seus pais, agora os pais são peso, são um ônus, agora os pais viraram despesas, vai tirar o meu tempo de diversão, vai estragar meu fim de semana, então eu jogo no asilo e me livro deles, porque a verdade é essa:
Estão jogados e abandonados no asilo e os visita de vez em quando. Antigamente, um bom tempo atrás, é que tinha que ir até o asilo para pagar o boleto mensalmente, até que ia lá acabava visitando. Agora, o débito automático com outros recursos, nem isso. E esses senhores e senhoras ficam abandonados. E o interessante é que a igreja criou os orfanatos para recolher nas congregações religiosas, nas ordens religiosas, recolher as crianças que eram abandonadas por seus pais. A igreja criou os orfanatos. A igreja criou, por exemplo, os beneditinos, os oblatos, que recebiam as crianças dos mosteiros beneditinos para educá-las. E daí saíram até santos da igreja. A igreja, as congregações religiosas, cuidaram das crianças abandonadas na rua, crianças que estavam para ser abortadas por suas mães, eram recebidas nessas congregações e ali eram educadas, eram criadas e recebiam uma educação esmerada. Eram tratados como filhos mesmo. E saíram tantos sacerdotes destes, tantos religiosos e religiosas santos. Mas a igreja não criou o asilo. Mais vale um velho no canto do que um jovem no campo. Mais vale um velho no canto do que um jovem no campo. A igreja sempre ensinou que os idosos devem ser cuidados junto à casa, no lar com a família, rodeado de seus filhos e de seus netos. Até na hora da morte. No leito de morte, o sacerdote vinha visitar a família, visitar o doente, dava ali a extrema-unção, o viático, a última comunhão, confessava, dava a extrema-unção, depois os filhos e netos rodeavam, ajoelhados, rezando o terço diante do leito de morte, do vovô e da vovó, né? Do nono e da nona, né? E ali, muitas vezes, aos cantos de Nossa Senhora, né? Aqueles vovôs e vovós morriam em paz, com o grande consolo de morrer no seio de sua família. Essa é a cristandade. Este é o mundo católico. Não é este mundo cruel que está aí, nada católico, em que os velhinhos morrem sem sacramentos, doentes terminais morrem sem os sacramentos. Mas muitas vezes até o idoso pedindo: não, meu pai, se vê o padre vai tomar um susto, não vamos levar o padre não, vamos deixar entrar não. Depois o velhinho morre, ou a velhinha morre, do próprio hospital o corpo já sai, já é levado para o crematório, não tem nem velório, nem a dignidade de um velório, o corpo já é levado para o crematório e lá, sobretudo lá no crematório de São Paulo, da Vila Pina, que aquilo lá é uma coisa terrível, é uma coisa revoltante. Aparece um caixão lá do fundo, aí toca uma musiquinha lá, uma bossa nova lá, uma música popular. Meu avô gostava tanto dessa música de fulano de tal. Toca lá uns 3 minutos, um sambinha lá, uma bossa nova lá. Ridículo. Paganismo total. Depois o caixão desce. Daqui a 15 dias vem buscar as cinzas. Nem um velório. Eu não quis fazer velório porque eu queria guardar o rosto alegre e feliz do meu pai. Todo mundo já ouviu isso aqui, né? Essa palhaçada aqui. Não, eu queria guardar o rosto feliz da minha avó. Não queria fazer velório, ver ela no caixão. Não querem encarar a morte. Não querem praticar a caridade, a dignidade para com seus pais e seus avós. Portanto, caríssimos irmãos, esses efeitos da modernidade que está aí, essas anomalias disfarçadas de bem-querer, de amor, de cuidado,
Revela, na verdade, pessoas que foram mimadas por seus pais e que se tornaram inimigos dos próprios pais. Porque depois não lhes dão nenhuma velhice digna junto com a sua família e nenhuma morte digna. Quer se livrar até dos seus restos mortais jogando na natureza. Porque depois pegam as cinzas e jogam no mar, jogam no jardim. Isso é um panteísmo. Isso é um paganismo total. Puro panteísmo. Agora devolverei meu avô para a natureza. Devolverei minha mãe para a natureza. Joga as cinzas da mãe no meio do mar, no meio do lago, no rio. Ou seja, caríssimos irmãos, não esqueçamos de que a desonra dos filhos para com seus pais, muitas vezes, tem sua causa na negligência da educação dos pais, que os pais devem para com seus filhos. E que essa negligência da educação dos filhos se volta contra os próprios pais. Enquanto o pai e a mãe estão ali, tem saúde, para fazer comida, para proporcionar momentos agradáveis, né? Enquanto está ali para fazer as coisas, para quebrar o galho, para resolver meus problemas, para me dar dinheiro, então servem. Depois que ficam velhos, doentes, se tornam peso. E aí são descartados pelos próprios filhos. A realidade é essa. Por quê? Porque falta uma educação católica. Falta uma educação familiar sólida, católica. Se a educação não é católica, os filhos se desviam. O caráter se desvia. A consciência, ela é deformada pelo mundo. Só uma educação católica pode ser sólida. Porque uma educação que tem a base na lei de Deus, na moral católica, na doutrina católica, nos ditames do catecismo católico, que forja o caráter, que forma a consciência, que esclarece e robustece a inteligência, que forma uma alma ordenada interiormente para Deus, para o dever, para a honra. E dentre esses deveres, o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então os filhos devem obediência e respeito para com seus pais. Os filhos devem honrar os seus pais. De modo que o quarto mandamento é o único mandamento que é acompanhado de uma promessa. Quem honrar pai e mãe terá uma vida longa. É o único mandamento acompanhado de promessa. Quem honrar pai e mãe terá uma vida longa. Vida longa aqui é muito mais de uma vida de muitos anos. É uma vida plena. É uma vida abençoada. Em todos os sentidos. De modo que eu tive pessoalmente, sobretudo como seminarista, sobretudo como padre, a graça de observar, de conhecer filhos que deixaram tudo para cuidar dos seus pais, na velhice. Que não admitiam, mesmo diante da pressão dos irmãos, não muito católicos, ou nada católicos, de jogar o pai e a mãe no asilo. Gente que ficou anos e anos, que perdeu muitas oportunidades na vida, perderam viagens, perderam prestígio profissional, perderam muitas vantagens para ficar lá trancado dentro de casa cuidando do pai e da mãe. Sofrendo muitas vezes por causa da doença dos pais, doenças que traziam muitos inconvenientes. Tem certas doenças que são muito tristes e trazem muitos inconvenientes. E a paciência daqueles filhos cuidando dos seus pais, além de ser comovente, é um tapa na nossa cara. É um tapa na cara do homem moderno.
que nos faz nos arrepender das vezes que respondemos por nossos pais, das vezes que desobedecemos nossos pais, das vezes que mentimos para eles, das vezes que não correspondemos o amor que eles nos deram, das vezes que não nos sacrificamos por eles, como eles se sacrificaram por nós. Esses filhos, eu vi, cuidaram dos seus pais até a morte deles. Eu vi, sofreram. E eu sempre tive o grande gosto de dizer para eles, o grande gosto, grande alegria de dizer a eles: tenha certeza que Deus, nosso Senhor, vai lhes dar uma grande recompensa, ainda neste mundo e ainda mais na eternidade, por esse cuidado, por este amor para com seus pais. E de fato, nós não podemos medir sacrifício pelos nossos pais. Quando somos crianças, precisamos deles, dependemos deles. Ainda um pouco jovens, precisamos dos pais, mas depois que criamos a idade da responsabilidade, a idade adulta, devemos então compreender que não podemos mais viver sob a dependência dos pais. Não no sentido pejorativo, negativo, não, no sentido construtivo, positivo da realidade, de que chegou a hora de nós correspondermos o amor dos nossos pais, se sacrificando por eles, que chegou a hora da responsabilidade, do meu trabalho, do meu sustento, do meu dinheiro, da minha independência, para agora dar tudo aos meus pais, dentro das minhas possibilidades. Hoje tem marmanjo de 40, 50 anos, dependente dos pais, com saúde, com todas as capacidades, com inteligência, saúde, ainda depende dos pais. Hoje em dia tem marmanjo aí, que ainda faz dívidas para os pais pagarem, e acha que tem direito de fazer isso. Ah, mas eles têm dinheiro. Ah, mas eles estão aposentados. Ainda se justifica. Isso é injustificável. O filho, quando toma consciência da sua responsabilidade, da sua dignidade, da sua honra, ele deve então pensar: não, meus pais agora não tem que dar nada mais para mim. Eu que vou dar para eles. Eu que agora vou fazer os gostos deles. Eu que agora vou proporcionar coisas para eles. Eu que vou dar conforto para eles. Agora é a minha vez de corresponder com sacrifício tudo que os meus pais fizeram para mim. Eu vou pagar as minhas contas. Eu vou arcar com as minhas responsabilidades. Meus pais não. O dinheiro deles, as coisas deles, eles vão usufruir, porque é fruto do sacrifício deles. E além do mais, eu vou dar mais ainda para os meus pais. Este é o pensamento do filho. E quando ficarem idosos, ficarem velhos, eu não vou lhes jogar no asilo. Não. Se precisar, vou cuidar deles na minha casa, junto com a mulher e com os meus filhos, junto com seus netos, e morrerão rodeados de seus filhos e seus netos. Morrerão com toda a dignidade. Eu darei o melhor para eles. Não pouparei sacrifícios para dar o melhor para os meus pais. Por quê? Porque, caríssimos irmãos, nós não temos ideia do sacrifício que os nossos pais fizeram por nós quando éramos crianças. Aqui tem muita criança. E os pais que estão aqui sabem do sacrifício que fizeram e fazem para criar os seus filhos. Uma criança não tem noção do sacrifício do qual ela é objeto, para que ela possa comer, para que ela possa se vestir, para que ela possa estudar, para que ela possa ter um lar. Ela não tem consciência desse sacrifício. Ela não viu isso. Ela vai chegar na idade adulta, ela vai tomar consciência dessas coisas, mas ela não viu acontecer.
Então os pais têm que dizer para os filhos, isso não é jogar na cara. Não é jogar na cara, isso é educar. Os filhos têm que saber dar valor para as coisas. Cada coisa que eles recebem dos pais, eles têm que saber que por trás daquilo tem um valor, tem um sacrifício, tem trabalho duro. Existe um esforço por trás daquilo. E que se eles querem, a partir da idade adulta, adquirir as coisas, então eles têm que se sacrificar também, eles têm que trabalhar e conquistar suas coisas com seus próprios méritos. Não pode mimar os filhos. Eles têm que dar valor para as coisas que receberam. Isso não é jogar na cara. Não caiam nessa cilada de que dizer aos filhos do sacrifício que os pais fizeram é jogar na cara. Não é. É explicar aos filhos o valor de cada coisa. Tudo que eles têm não caiu de graça do céu. Tudo que eles receberam foi a base de muito sacrifício. Ninguém aqui roubou, assaltou banco para dar o melhor para os filhos. Todo mundo aqui trabalhou. E todo mundo aqui trabalha. Faz sacrifícios, acorda cedo, todo dia. Está submisso está exposto à violência, a intempéries, a tantas adversidades, a humilhações no trabalho, a tantos desconfortos. Quantas vezes os pais vão trabalhar doentes, cansados, para dar o melhor para os seus filhos. Os filhos têm que saber disso. Têm que ter consciência disso para dar valor daquilo que receberam dos seus pais. Para que na idade adulta, eles também possam, então, corresponder aos seus pais, dando-lhes o melhor que puderem e cuidando deles, até o extremo da hora da morte. Cuidando com amor, com carinho, cuidando dos seus pais com carinho. É muito importante os filhos ter essa consciência e ter uma gratidão imensa por seus pais, de modo a terem esse gosto de agradar os pais, honrá-los, indo bem na escola, honrá-los, indo bem na faculdade, sendo bons profissionais, chegando à maturidade de serem bons pais de famílias, de serem boas donas de casa. Isso é honrar os pais. Quando uma pessoa encontra uma pessoa encontra alguém bem educado, alguém bem sucedido na vida, pergunta: quem são os pais dessa pessoa? Por quê? Porque recebeu uma educação, recebeu uma base que levou a pessoa então a ter esta dignidade. Quem são os pais dessa criança? Quem são os pais desse jovem? Quem são os pais dessa pessoa? Então os pais são honrados. Então os pais são honrados. Então os filhos têm que honrar seus pais. Os deveres dos pais para com os filhos e os deveres dos filhos para com os pais não podem ser negligenciados. E tem que se exigir o respeito e a gratidão dos filhos. Tem que ser uma exigência. Diante do sacrifício e do amor com que os pais educaram seus filhos. Os filhos têm que reconhecer isso, têm que respeitar seus pais, têm que honrar os seus pais. Têm que lhes tratar com dignidade, com amor e com todo o sacrifício necessário para isso. Depois que cresce, arranja a namorada, conhece o namorado, muito bem. Mas a minha casa está em primeiro lugar. Meu almoço em família nos domingos. Isso é importantíssimo. O Natal em casa, Páscoa. Os aniversários do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, em casa. Na minha casa, não na casa da namorada. Não na casa do namorado. Dia de Natal, Páscoa, aniversário dos pais, dia dos pais, dia das mães, não é dia de passar na casa do namorado, na casa da namorada.
Filhos não devem dormir na casa do namorado ou da namorada. Tem que ter a sua casa, o seu lar. Primeiro os meus pais. Depois que casar, aí sim. Agora a prioridade é o meu marido, agora a prioridade é a minha esposa, agora a prioridade é os meus filhos. Agora é a situação diferente. Mas sem deixar de descuidar do amor, do cuidado para com os pais. É a ordem, a hierarquia de valores que nós não podemos descuidar. Então vemos aqui, caríssimos irmãos, quantos ensinamentos práticos esta festa da Sagrada Família nos traz. Fizemos um sermão um pouco mais longo aqui, um pouco mais cansativo, mas vale a pena. Porque nós não podemos negligenciar esses valores. Temos que resgatar esses valores. Porque esses valores são valores que Deus nos deu. São valores cristãos. São valores da igreja. Então, devemos então constituir bem nossa família, bem nossas famílias nesses valores. E essa tradição católica cultivada no seio da família, ela repercute então para as outras gerações. Além de seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, eles irão então se beneficiar disso. Importantíssimo. A família na Santa Missa, todos os domingos e dias santos. O pai, a mãe e os filhos. É importantíssimo. Em casa nos domingos, nas refeições, em torno da mesa. O pai de família na cabeceira da mesa. A esposa ao seu lado. E o pai de família, então, faz a oração da bênção dos alimentos. Quando o avô ou a avó está presente, então, o avô, a avó preside a mesa. E eles rezam a bênção dos alimentos. A hierarquia. Primeiro se servem os pais. Primeiro se servem os mais velhos. Por último, as crianças. Não é as crianças primeiro. Como eu sei que as famílias falam. Não, primeiro os mais velhos. Antigamente até as comidas mais requintadas, ou as partes mais nobres de uma comida, era dado primeiro para o pai e para a mãe. A coxa de frango era dado para o pai e para a mãe. Ah, mãe, queria comer a coxa de frango. Quando você crescer, trabalhar e casar, aí você primeiro vai comer a coxa de frango. Agora é o seu pai e sua mãe. Parece muito exigente, muito rígido, parece uma coisa absurda. Não é. Não é. A melhor honra é para quem fez mais sacrifícios. A maior honra é para os pais. É para os mais velhos. Depois os mais novos. Porque os mais novos são bonitinhos, crianças amadas de Deus e dos seus pais. Claro, temos que dar todo o amor, todo o carinho para com os filhos, claro. Mas eles não têm mérito nenhum. A criança, o jovem não tem mérito nenhum. Não fez nada na vida ainda. Apenas recebeu de graça. Então, a mais honra para os mais velhos. Porque os mais velhos fizeram mais. Porque os mais velhos têm méritos. Têm mais méritos. Ou deveriam de ter. Ou deveriam de ter. Então, primeiro os pais, primeiro os mais velhos, depois as crianças. Nada de comer do sofá, assistindo televisão, ou comer trancado no quarto na hora do almoço, da janta, vendo lá a internet, vendo joguinho, vendo vídeos de YouTube, nada disso. A mesa é sagrada. Na hora da mesa não se mexe no celular, não se faz nada. Se come, se curte a presença dos pais e dos filhos. Depois tem tempo para a internet, para a televisão, para outras coisas. A hora da mesa é a hora sagrada. Quando o pai senta na mesa e chama os filhos e a esposa serve a comida, aí é um momento sagrado. Depois da missa, o mais sagrado é isso.
hora também de rezar o terço, pelo menos uma vez por semana, a família se reunir para rezar o terço. Quiçá todo dia. Quiçá todo dia. É um privilégio uma família rezar o terço todos os dias. Isso é uma graça de Deus. É o céu na terra. Mas pelo menos uma vez por semana, no sábado, no domingo. Tem aqui que se constitui a base familiar, desses valores que foram negligenciados por causa da televisão, que destruiu a família, destruiu a convivência da família, colocou os filhos contra os pais contra os filhos, colocou os filhos contra os professores, contra os superiores. Não, esse mundo aqui não é nosso. O nosso mundo é outro. O nosso pensamento é outro. Nosso pensamento é o pensamento da igreja. Nosso pensamento é o pensamento católico. Nós não queremos ter uma vida de estilo modernista, de estilo pagão, como os homens. Não. Nós estamos em total contraponto com o mundo. Em total desacordo com o mundo. Nós vivemos para o céu. Nós vivemos para as coisas de Deus. Os dias de jejum e abstinência de carne, prescritos pela igreja, nas têmporas, nas vigílias das festas, abstinência de carne nas sextas-feiras, e coincide com aniversários de parentes, familiares, de amigos, em que não se come carne, que é dia de jejum, nos mortifica, a igreja nos mortifica. E a igreja nos aponta para o verdadeiro, para o essencial. Então aqui deve se basear a educação dos filhos. A vida mortificada. Não temer que eles sofram. Eles têm que sofrer. Os filhos têm que sofrer. Porque o sofrimento é o caminho que nos purifica, que nos santifica. Sofrer no sentido positivo, não lhes causar sofrimento, não. Mas encararem as adversidades, encararem a dor, encararem a morte, encararem o não. Porque o mundo vai lhes dizer não. O mundo vai lhes perseguir e lhes combater. Então temos que lhes preparar para o combate. E não é mimando os filhos que lhes prepara para o combate. Criando pessoas de vontade fraca, de psicologia fraca, sem têmpera, sem personalidade. Meninos e rapazes, homens, sem virilidade. Mulheres sem feminilidade. Porque a feminilidade, ela é força da mulher. A feminilidade da mulher é força. Não é passividade. Uma mulher verdadeiramente feminina, ela é forte. Portanto, é na educação católica, na vida mortificada, na oração, na vida para Deus, nesses detalhes que o padre está transmitindo nesse sermão, que então vão forjando os filhos, vão educando os filhos na fé católica e vai constituindo a família. Os pais se reeducam. Os pais se reeducam. Os pais se purificam. Eles também crescem espiritualmente. Na maneira que vai educando os filhos nos ditames da fé católica, da moral católica. Portanto, caríssimos irmãos, não podemos deixar de concluir esse sermão diante de tantos avisos aqui que a igreja hoje nos oferece. Puxa um pouco a nossa orelha, mas é bom. Que bom ouvir isso. Que bom saber dessas coisas. E a igreja, diante desse mundo tão liberal, nos chama para a realidade, nos chama para a verdade. Que bom sabermos que temos uma família, que temos um lar. Que bom sabermos que estamos no caminho, ou que estamos acertando o caminho diante desta confusão que está no mundo, diante desta revolução que está destruindo tudo, que está destruindo vidas, destruindo famílias, na depressão, nas síndromes, nos caprichos, nos melindres, nos pais de pet,
Dos pais, homens e mulheres que estão virando pais de pet. Que triste. Mas que desgraça. É lamentável isso. É lamentável. Nós temos a graça, o privilégio, sem nossos méritos, de termos nossa família. Que bom. Que graça que Deus nos deu. De estarmos aqui com a nossa família. De termos o lar. De ter os filhos. Que graça. Como Deus é bom para conosco. Então, caríssimos irmãos, esse dia da Sagrada Família, diante de todas essas admoestações, devemos então recebê-las com essa santa alegria que a Igreja nos inspira nesta festa da Sagrada Família. E tenhamos a Sagrada Família, recomendo até os queridos fiéis, terem uma imagem da Sagrada Família em casa. Passou o Natal, não guarda a imagem da Sagrada Família. Coloca ela na sala, coloca ela no lugar de destaque na casa, ou compre uma imagem da Sagrada Família, se não tem, coloque lá para presidir a casa, para nos lembrar dos deveres gravíssimos dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, para nos lembrar da graça, da grande dádiva de ter a nossa família, né? De ter os filhos, dos filhos ter seus pais. Acho que muito aqui ainda tem seus pais vivos, né? Que bom, de termos nossos pais vivos, né? E não esquecer de rezar pelos pais falecidos, de desencomendar missa pelas almas deles, na ocasião do aniversário natalício, né? Com antecedência, já se adiantar, na data, um mês antes já, encomendar missas, né? Dos pais falecidos, avós, encomendar missas pela alma dos pais e dos avós falecidos, na data do aniversário de morte, né? Todos os anos pelo menos. Não esquecer de rezar pelos nossos parentes, alguém que tenha por acaso perdido filhos também, né? Não deixar de rezar pelas almas daqueles filhos que faleceram. E a grande e melhor coisa que podemos oferecer para eles neste mundo é a Santa Missa, o santo sacrifício pela remissão das almas deles. Portanto, caríssimos irmãos, nos enchemos de alegria e de entusiasmo. Esse espírito do Natal que a Igreja nos dá, a Igreja nos inspira, né? E vivamos com alegria os deveres para com os nossos familiares, né? A educação dos filhos, os deveres dos filhos para com os pais. Vivamos com alegria tudo isso. Cultivemos esses valores, consolidemos nossa família nesses valores e rezemos de modo particular pelos jovens, para que eles tenham consciência do sacramento do matrimônio, para que constituam sua família como base no sacramento do matrimônio, na vida interior, na vida sacramental, no Santo Terço, na vida espiritual. Rezemos para que os jovens, além de buscarem e serem dóceis à vocação sacerdotal e religiosa, serem dóceis também à sua vocação matrimonial, que constituam sua família, que se preparem para serem bons chefes de família, que se preparem para serem boas donas de casa, que se preparem interiormente e exteriormente de todos os meios que Deus lhes dispõe pela providência, para que possam constituir suas famílias. E rezemos, caríssimos irmãos, por todas as famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.